Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo certo com vocês? Professor Tiago aqui para falar hoje sobre história do Brasil. Nossa missão hoje é diretamente relacionada ao período pombalino. O que a gente vai tratar aí, ó? Período pombalino. Muitas vezes esse aqui é um assunto relacionado principalmente aí ao contexto do apogeu e da crise do sistema colonial português no Brasil. Esse aqui é aquele conteúdozinho básico que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, não leva em consideração, mas ele é extremamente importante. Por quê? Então, em primeiro lugar, ele está dentro da história do Brasil, ele tem mais influência dentro da história do Brasil do que a gente imagina. E, em segundo lugar, principalmente essa influência é relacionada ao processo que vai levar à independência do Brasil. Então, você tem que acompanhar agora com muito cuidado, prestar atenção nos detalhes aí em casa, beleza? Atenção! O famoso Marquês de Pombal, Marquês de Pombal, acabou se tornando ministro, o famoso primeiro-ministro, ou nesse caso aqui, presidente do Conselho de Ministros do rei Dom José I, durante basicamente todo o reinado do Dom José. Ministro de Dom José I. Dom José, que foi rei entre 1750 e 1777. Durante esse período, o Marquês de Pombal teve uma responsabilidade muito grande, não apenas na metrópole, não apenas em Portugal, mas também principalmente aqui na colônia. Qual que foi assim a principal característica inicial do Marquês de Pombal? Então, logo que a gente começa a falar de Marquês de Pombal, nós já lembramos de um outro assunto que ele é extremamente importante, e muito lembrado, como um déspota esclarecido. O que é déspota esclarecido? Você vai falar assim, eu já ouvi essa expressão, já ouvi essa palavra aqui, déspota. Então, o que é isso? O movimento filosófico conhecido como iluminismo acabou, então, acabou chegando até as altas camadas das sociedades europeias. E aí, no caso de Portugal, o primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, ele acabou desenvolvendo muitas características de conteúdo iluminista, mas sem abrir mão do controle político, o que coloca ele em uma situação, é claro, de déspota, esse controle político aí nas suas mãos, e esclarecido por fazer menção à ideia do iluminismo, como, por exemplo, algumas medidas automaticamente aí, liberais. O despotismo esclarecido é uma contradição em si, e o Marquês de Pombal é um representante, da mesma maneira que tem outros chefes de Estado, outros políticos aí, que nesse contexto, no século XVIII, no século XIX, acabaram colocando em prática essas medidas. O Marquês de Pombal vai, então, acabar tendo uma influência extremamente importante aí, sobre o ponto de vista político e também, é claro, sobre o ponto de vista econômico, porque ele precisava recuperar a economia portuguesa, acima de tudo, principalmente porque Portugal acabava sendo aí dentro da Europa, nesse contexto, uma espécie de economia em segundo plano, um país em segundo plano, ou em segundo lugar, aí, tendo que acompanhar outras praças, como, por exemplo, a própria França e também a Inglaterra. O que ele vai fazer? Então, ele, quando começa a governar, ele vai promover um enorme incentivo à indústria. O objetivo é tentar fazer com que a metrópole, nesse caso aqui Portugal, tivesse uma autossustentabilidade em relação à produção industrial, que de uma certa maneira aqui já se chocava
contrária às intenções da Inglaterra. Em relação à colônia, ele vai acabar intervindo em vários setores. Interferência em alguns setores. Como, por exemplo, isso aqui na colônia. Nós sabemos que, logo que ele assumiu, o objetivo dele era fazer com que, economicamente falando, a colônia tivesse um desenvolvimento também grandioso, principalmente porque, nesse contexto aqui, nós sabemos que o ouro era um dos principais produtos, era ainda um dos principais produtos explorados pelos portugueses aqui no Brasil, mas infelizmente já começava a chegar no seu processo de declínio, ou como dizem aí alguns famosos historiadores, alguns veios auríferos já começaram a diminuir, já começaram a secar literalmente. Então, essa interferência dele vai ser visível principalmente aí em relação a uma redistribuição e uma reorganização do território brasileiro. O que ele vai fazer aqui então em relação a essa reorganização? Ops, só um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Reorganização territorial. São duas medidas importantes que ele vai criar, já com um objetivo econômico, já visando, é claro, economicamente, estabelecer uma relação aí importante com essas regiões. Então, em relação a essa reorganização territorial, essa redefinição do território, ele vai então acabar, vamos vir aqui para esse lado, ó. Ele vai acabar então ampliando o Maranhão, ampliação do Maranhão. Então, o que é que o Maranhão vai passar a receber um territóriozinho aí um pouco maior? Então, aqui é que a gente vai chamar de Grão-Pará, vai acabar englobando o Pará, o que vai fazer com que surja aqui a província do Maranhão e Grão-Pará. Província do Maranhão e Grão-Pará. Já tinha um objetivo claro em estabelecer isso. A ideia dele aqui era principalmente desenvolver economicamente essa região, que de uma certa maneira há algum tempo ela já não é assim tão bem desenvolvida. Existiram algumas tentativas ao longo aí dos séculos 17 e 18 em relação ao açúcar, em relação às drogas do sertão, que era o que fazia o Pará merecer um certo destaque em relação aí à questão comercial, juntamente com a metrópole. Isso tudo aqui está acontecendo em 1751. Então já é no comecinho do governo dele. Logo que ele começa a governar, a gente já vê essa medida aí extremamente importante. A outra, pessoal, vai ser a criação da capitania de São José do Javari. Capitania de São José do Javari. Esse território aqui, chamado São José do Javari, vai depois mudar de nome, vai ser chamada de Capitania do Rio Negro e depois vai ser chamado somente de Amazonas. A ideia é desenvolver essa região aqui, que inclusive, diga-se de passagem, é a primeira região, o primeiro território que vai fazer com que os portugueses já garantissem a posse do território aqui, já no século XVI, mas ainda para continuar com o território e também continuar aí com as garantias econômicas dessa região, vai criar uma capitania aí oficialmente falando. Qual que é a ideia dele? Então, é fazer uma reorganização econômica disso tudo. Como é que ele vai fazer para criar essa organização econômica, que é também uma das características do seu governo?
Reorganização econômica. Isso aqui a gente tem que entender agora, principalmente por quê? Porque isso aqui é o que vai acabar levando, principalmente aí, a um processo de fazer com que os portugueses, e também os brasileiros, que começaram a se acostumar com algumas medidas econômicas liberais, aproveitassem tais medidas, e aí quando o Marquês de Pombal sai, e aí começa o governo da famosa Rainha Maria I, também conhecida como Maria Louca, quando começa a viradeira, esse pessoal que estava acostumado com isso aqui vai acabar, infelizmente, perdendo isso tudo. E aí, é claro, vão acabar se mobilizando, porque foi retirado um doce da criança, vão acabar se mobilizando para tentar fazer com que as independências acabassem acontecendo aí em movimentos que a gente vai acabar falando nessa aula de hoje. Tranquilo? Nesse processo de reorganização econômica, é extremamente importante a gente lembrar, então, que aqui são criadas duas companhias gerais de comércio. A primeira delas, a Companhia Geral de Comércio. Dessa primeira capitania aqui, ó, do Grão-Pará. Vou abreviar aqui, tá? Grão-Pará e Maranhão. Essa companhia de comércio aí é criada em 1755. E também vai acabar criando a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba. Essa capitania é criada, ou melhor, essa companhia de comércio é criada em 1759. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é tentar restabelecer comercialmente falando, economicamente falando, produtos que salvariam a economia portuguesa. Pô, e o ouro? O ouro já não era mais muita coisa assim. E as drogas do sertão? As drogas do sertão criaram uma relação econômica importante aí com o norte do Brasil, mas já não era mais muita coisa assim. Então, o que vai ter que criar aí dentro dessas duas companhias de comércio? Lá na Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, a ideia é fortalecer a produção do algodão, que é um produto aqui nesse contexto que vai ser extremamente importante para a economia dos Estados Unidos, e o bom e velho açúcar. Então foi uma tentativa de apostar em um produto que outrora já foi produzido aí nessa região, mas infelizmente não estava no auge, já fazia muito tempo que o açúcar não estava no auge. E na Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e da Paraíba, a ideia era desenvolver aqui também, ó, o açúcar e o tabaco. Deixa eu fazer uma correçãozinha rápida aqui, ó. Vou apagar rápido aqui, ó, ninguém viu, tá? Ninguém viu. Bem rapidinho aqui, ó. Na verdade, não é o açúcar aqui na Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, aqui é o arroz. Um produto que também vai ter uma importância grande. Pô, ficou feio, deixa eu arrumar. Vamos fazer direito. Aqui é o arroz. Aê, agora tá bonitinho, ó, agora melhorou, né? Então agora, vamos recapitular aqui, ó. Em relação à Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, a ideia é desenvolver o algodão, principalmente porque os Estados Unidos está requisitando muito algodão nesse contexto aqui, por conta do seu processo de independência já ter acontecido, e também, é claro, antes disso, está nesse processo de chegada da independência, então já começa a produzir de uma forma independente, então vai precisar de matéria-prima. Sabemos também da necessidade da Inglaterra em relação a essa matéria-prima aqui, onde o Maranhão vai acabar estabelecendo uma relação econômica primeiro com a metrópole e depois, é claro, com a Inglaterra. O açúcar e o tabaco,
acabam sendo cultivados, acabam sendo produzidos aí na região Nordeste, que é uma região característica, onde o açúcar já teve essa produção. E o tabaco, pessoal, que é um produto que muitas vezes a gente esquece, o tabaco até o século XX, e diga-se de passagem até hoje, até o século XXI, é um produto que nunca deixou de ser produzido da mesma maneira que o açúcar, sofrendo aí algumas alterações, tendo períodos de alta e baixa, só que só para você ter uma ideia, esse produto vai ser tão importante economicamente que ainda lá na transição do Império para a República é um dos principais produtos de comercialização do Brasil. Só que o açúcar, que infelizmente vai ser aí uma tentativa frustrada economicamente falando, que não vai dar assim tão certo, não vai ser do jeito que se esperava que fosse lá, como foi lá no século XVI, infelizmente, tá? Então a gente já viu que houve essa reorganização política, ou melhor, essa reorganização territorial e essa reorganização econômica aqui na colônia. Tem mais alguma coisa? Sim, é claro, com certeza. O que mais que vai ter aí, ó? Terão algumas mudanças, principalmente relacionadas às questões econômicas, que teoricamente acabaram prejudicou brasileiros. Por que acabou prejudicando brasileiros essas medidas econômicas? Cada vez que se cria uma companhia de comércio dentro da história do Brasil, essa companhia de comércio não é criada aleatoriamente, ela acaba tendo aí, ó, um monopólio, ela tem direito de exclusividade em relação ao comércio desses produtos, o que de uma certa maneira acabava afetando brasileiros e também portugueses, o que de uma certa forma acaba ferindo os interesses econômicos, e aí esse pessoal vai acabar reclamando. No que vai acabar reclamando, vai chegar lá para o Marquês de Pombal e falar assim, tá, e agora o que nós vamos fazer? Então, bem simples. O Marquês de Pombal acabou trazendo esse pessoal aqui, ó, para o seu lado. Nomeou vários cargos. Não apenas aqui na colônia, mas também lá na metrópole. Acabou levando essa galera para a metrópole para que eles pudessem atuar em cargos políticos aí, de certa maneira, de grandioso destaque e importância. Então, essa galera acabou se acostumando com essas medidas políticas que acabou beneficiando alguns deles e também, olha que interessante, o Marquês de Pombal vai acabar permitindo, não foi tão ruim assim, essa reorganização econômica. Por quê? Porque tem uma outra medida importante aqui, ó, que é principalmente a liberação da produção manufatureira. Opa! Manufatureira. Vou abreviar aqui, beleza? O que é essa produção manufatureira aqui? É basicamente relacionada aí aos produtos que até então os portugueses tinham que comprar, ou melhor, os brasileiros tinham que comprar dos portugueses, agora não, está liberado. Então, economicamente falando, isso vai ser uma extrema vantagem aqui para o nosso território. E, claro, isso acaba tendo um fim, nós sabemos quando é que foi esse fim, o que foi um dos motivos que leva, então, às reclamações que vão levar até o processo de independência do Brasil. Tranquilo? O que a gente pode resumir dessa política econômica aqui, de todas essas alterações? Infelizmente, não adiantou muita coisa, não adiantou fazer essas mudanças, porque a gente sabe que essa reorganização econômica acabou sendo um fracasso. Fracasso na economia. Por que fracasso na economia? O que explica esse fracasso? Bom, então a gente vai entender aí que esse projeto econômico acabou sendo fracassado por conta de algumas características, como por exemplo, crise do açúcar. Nesse contexto aqui, para o açúcar poder pegar novamente aquela fatia de mercado que tinha lá na Europa, não vai mais ser tão fácil assim. Então, para voltar com essa produção, infelizmente, não era tão fácil, que não quer dizer que a gente parou de produzir definitivamente. Não, claro que não, óbvio que não. A gente continuou produzindo efetivamente isso aí.
E aí tem um outro problema, pessoal, que acaba frustrando esse projeto econômico aí, que é o aumento das despesas com a reconstrução de Portugal. Portugal, infelizmente, acaba passando aqui, ó, Portugal, só um pouquinho. Portugal. Portugal, infelizmente, acabou passando uma situação ruim, uma situação macabra aqui, ó, em meados do século XVIII, onde acaba sendo assolada por um terremoto, seguido, é claro, de maremoto. O que vai levar, infelizmente, algumas cidades, principalmente, é claro, Lisboa, a um processo de destruição. Então, o Marquês de Pombal vai acabar implementando medidas para quê? Para reconstruir Portugal. Muito bem. Da onde vai sair dinheiro? Ah, pega lá da colônia. Muito bem. A colônia é basicamente a salvaguarda para tudo. Então, vamos pegar esse dinheiro aí, vamos aumentar a coleta para conseguir reconstruir. Beleza, maravilha. Aí que vem um problema. Como é que vai fazer para aumentar isso tudo? Através de mais impostos. Aumento de impostos. É aqui que a gente sabe que ninguém gosta de ouvir falar nessa expressão aumento de impostos. Quem fica feliz? Ninguém. E aqui é claro que o Marquês de Pombal acaba pisando no tomate, acaba pisando na bola, e os colonos, insatisfeitos com essa situação, acabaram fazendo com que o governo dele fosse aí marcado por essa situação péssima, essa situação ruim. Mas não deu nem tempo da galera fazer qualquer tipo de reclamação, não deu nem tempo do pessoal aí tentar estabelecer qualquer tipo de contestação em relação ao Marquês de Pombal, porque o governo dele acabou chegando ao fim. E o governo dele chega ao fim, principalmente, é claro, porque infelizmente morreu o ministro dele, morreu o Dom José, e aí no lugar do Dom... Morreu o ministro? Não, morreu o rei Dom José, ele que era o ministro. O que acaba acontecendo? O fim do governo dele está relacionado à morte de Dom José, e automaticamente quem assume no lugar é a rainha Maria, governo de Maria I, conhecida aí como Maria a Louca. Por que ela é chamada de Maria Louca? Porque ela passava aí por uma situação, uma doença, uma enfermidade que hoje a gente conhece como depressão. E aí, nesse contexto, as pessoas não acreditavam que ela uma hora está com um humor mais alegre, de vez em quando ela está assim, um pouco mais atacada, mais triste, mais intrínseca, e aqui de repente ela mandava matar uns 5, 6, então isso vai levar ela a ser chamada desse jeito. Automaticamente ela não apenas demitiu o Marquês de Pombal, como desfez muitas das mudanças que ele acabou fazendo, como, por exemplo, em relação à permissão da produção manufatureira aqui no Brasil, aqui na colônia, ela vai falar, não tem mais nada disso, o objetivo é comprar os produtos daqui de Portugal. E isso acaba gerando insatisfação. No governo de Dona Maria I, nós vemos o processo de insatisfação chegando aqui no Brasil. Como que isso vai acabar chegando? Através das revoltas, que a gente conhece, que a gente chama aqui como movimentos emancipacionistas. Esses movimentos emancipacionistas, pessoal, eles acabam acontecendo aí justamente em um momento, deixa eu só colocar aqui que é o tópico 2, eles acontecem justamente em um momento de muita agitação intelectual, acontece aí um momento de muita agitação política também, está acontecendo na Europa toda uma contestação relacionada aí ao fim do absolutismo e do mercantilismo, e não foi diferente aqui no Brasil. Sabemos então que
Antes dos movimentos emancipacionistas, os movimentos de pré-independência, aconteceram os movimentos nativistas, que somente um deles tem uma relação aqui com um desses movimentos emancipacionistas, que foi lá a revolta de Filipe dos Santos de 1720. Aqui, nesse caso, o primeiro movimento é a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, de 1789, é um movimento que basicamente vai acabar resultando da contestação em relação à cobrança de impostos atrasados, a famosa derrama. E aqui a gente tem que cuidar que essa derrama seria a cobrança de todos os impostos atrasados de quem estava devendo. Não é somente em relação ao ouro. Tá? Repetindo, não é somente em relação ao ouro, porque se fosse assim, somente mineradores iam atuar nesse processo revolucionário, que é claro, a gente percebe que tem uma galera, tem muita gente aí dentro desse contexto. Tem poetas, tem militares, tem o próprio Tiradentes, que acaba virando o mártir desse processo todo aqui, mas não é somente mineradores. Sabemos, é claro, que é um movimento, por conta desse aspecto, é um movimento das elites. Os seus objetivos mais claros era basicamente estabelecer uma universidade em Vila Rica, separar Minas Gerais do resto do Brasil, estabelecer um modelo republicano. Eles também pretendiam aí estabelecer um regime militar onde o alistamento militar fosse obrigatório, principalmente, é claro, não somente em momentos críticos, mas para criar profissionalmente o exército no Brasil, para criar, ou melhor, aí nesse caso seria em Minas Gerais. Infelizmente, o movimento chamado de Inconfidência Mineira foi um movimento que não saiu da fase dos planos. Como a gente sabe, teve o delator, o Joaquim Silvério dos Reis, que inclusive fazia parte do movimento, mas acabou delatando. E como que termina a Inconfidência Mineira? Nós sabemos que só uma pessoa acabou sendo responsabilizada, majoritariamente, que foi o Tiradentes, que acabou sendo enforcado e depois teve seu corpo esquartejado, não aqui em Minas Gerais. Ele acabou sendo executado no Rio de Janeiro. Execução na capital. Mas só ele acabou se ferrando? Dessa forma sim, pena capital, sim. Alguns outros continuaram presos um pouco mais, outros acabaram sofrendo aí o degredo, que é a extradição, tiveram que voltar para Portugal. Beleza? O outro movimento é a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana de 1798 acaba envolvendo aí, principalmente uma boa parcela da população um pouco mais pobre. Esse aqui é um movimento de caráter popular, onde nós vemos aí uma grande quantidade de profissões não tão enobrecedoras nesse contexto aqui, como sapateiros, oleiros e principalmente alfaiates. Por isso que a Conjuração Baiana também é conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Essa conjuração é um pouco diferente também da Inconfidência Mineira, porque ela prevê o quê? Ela pretendia, além de todos os objetivos da Inconfidência Mineira, ela também propõe aí o fim da escravidão. Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar quando nós falamos da Conjuração Baiana é a participação importante da maçonaria em relação à divulgação das ideias, tanto é que poucos dias antes da conjuração acontecer, quando ela iria acontecer, é divulgado um manifesto dentro da Bahia, principalmente para fazer com que as pessoas tivessem consciência do que estava acontecendo. Também é um movimento, da mesma maneira que a Inconfidência Mineira também é um movimento que é influenciado pela independência dos Estados Unidos, é um movimento que é influenciado pelo iluminismo, e aqui nesse caso também acabava sofrendo a influência do processo que estava acontecendo aí no Haiti, Já que acontece no Haiti um movimento de liderança, deixa eu arrumar aqui que ficou parecendo que... Parece que é tudo letra A aqui, peraí. Agora ficou menos pior, tá? Agora ficou menos ruim. Nessa rebelião que está acontecendo no Haiti, nós sabemos que é um movimento
liderado por negros, que vai acabar propondo a liberdade, e acontece de fato. Então, acabaram se inspirando nesse movimento. Infelizmente, teve o mesmo resultado da Inconfidência Mineira, os seus líderes acabaram sendo delatados. Nesse caso, 4 importantes líderes populares do movimento acabaram sendo executados. Acabou aqui? É só isso que tem nesse processo? Não. Você está vendo aí no material que tem também um outro movimento, que é a Conjuração Carioca de 1794, mas a Conjuração Carioca é um movimento que ela sai um pouco aí das questões atípicas, que é um movimento que ele vai ser também das elites, na verdade de uma elite intelectual, onde basicamente não teve toda essa movimentação, inclusive militar aqui, das duas contestações emancipacionistas, mas eles acabavam falando aí de temas que nesse momento é meio melindroso falar, falar em república, falar em independência, é um negócio meio complicado, mas não tinha nenhum plano. Depois, é claro que foi instalada uma devassa sobre os principais responsabilizados, não teve nada que provasse a culpa deles. Dessa forma, a gente vê então o que aconteceu no governo do Marquês de Pombal. Beleza, galera?